Neste vídeo nós vamos estudar as frações própria, imprópria e aparente. Inicialmente, vamos ver apenas as frações própria e imprópria, porque a fração aparente é um caso particular da fração imprópria. Quando que uma fração é própria e quando que uma fração é imprópria? A fração própria possui o numerador menor que o denominador. Por exemplo, 3 quartos, 3 é menor do que 4. 5 sextos, 5 é menor do que 6. 1 terço, 1 é menor do que 3. E 10 trezeavos, 10 é menor do que 13. Agora, a fração imprópria possui o numerador maior que o denominador. Por exemplo, 9 quintos, 9 é maior do que 5. 7 meios, 7 é maior do que 2. 10 terços, 10 é maior do que 3. E 25 quartos, 25 é maior do que 4. Fração própria. Numerador menor que o denominador. Fração imprópria. Numerador maior que o denominador. Uma maneira de facilitar para você conseguir lembrar isso é você pensar da seguinte forma. Uma fração é própria porque o número de baixo consegue carregar o número de cima. 13 consegue carregar o 10, porque 13 é maior do que 10. 3 consegue carregar o 1, porque 3 é maior do que 1. 6 consegue carregar o 5, porque 6 é maior do que 5. 4 consegue carregar o 3, porque 4 é maior do que 3. Agora, uma fração é imprópria porque o número de baixo não consegue carregar o número de cima. 5 não consegue carregar o 9, porque 5 é menor do que 9. 2 não consegue carregar o 7, porque 2 é menor do que 7. 3 não consegue carregar o 10, porque 3 é menor do que 10. E 4 não consegue carregar o 25, porque 4 é menor do que 25. Vamos ver agora a representação gráfica das frações própria e imprópria. A fração própria trabalha com um inteiro apenas. Você pode escolher uma figura geométrica qualquer para representar um inteiro. Aqui no caso, eu vou usar um retângulo para representar a fração própria 1 terço e a fração imprópria 4 terços. Em toda e qualquer fração, o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, já o numerador indica quantas partes estão sendo utilizadas. Esse retângulo tem que ser dividido em 3 partes iguais e uma parte vai ser utilizada. Essa aqui é a representação gráfica da fração 1 terço. Agora, a fração imprópria 4 terços. Como que vai ficar a representação gráfica dessa fração? O inteiro tem que ser dividido em 3 partes iguais, porque o denominador está indicando isso. O numerador está indicando que 4 partes serão utilizadas. Agora, como que serão utilizadas 4 partes, sendo que esse inteiro só possui 3 partes? Para resolver esse problema, nós vamos repetir esse inteiro e dessa forma obter 6 partes. Agora sim, 2 inteiros possuem ao todo 6 partes e dessas 6 partes, 4 serão utilizadas. Essa aqui é a representação gráfica da fração imprópria 4 terços. Com base no que nós estudamos, que fração está sendo representada nessa imagem? Esse círculo que está representando o inteiro foi dividido em 8 partes iguais, então o denominador é 8. O numerador indica quantas partes estão sendo utilizadas. O primeiro círculo foi totalmente ocupado
e no segundo, 3 partes estão sendo utilizadas. 8 mais 3, 11. 11 oitavos é a fração que está sendo representada nessa imagem. E agora, qual fração está sendo representada nessa imagem? O inteiro foi dividido em 2 partes iguais, o denominador é 2. 5 partes estão sendo utilizadas, o numerador é 5. 5 meios, essa é a fração que está sendo representada nessa imagem. Vamos ver agora a fração aparente. Fração aparente é um caso particular da fração imprópria. Todas essas frações são impróprias. O número de baixo não consegue carregar o número de cima. Mas então, o que é que a fração aparente tem de diferente? Na fração aparente, o número de cima é divisível pelo número de baixo. Ou seja, a fração aparente representa o número inteiro. Porque toda e qualquer fração, o número que ela representa é o número de cima dividido pelo número de baixo. 30 quintos. 30 dividido por 5, 6. 30 quintos e 6 são exatamente a mesma coisa. 10 dividido por 2, 5. 10 meios e 5 são exatamente a mesma coisa. 24 sextos. 24 dividido por 6, 4. 18 nonos. 18 dividido por 9, 2. 100 décimos. 100 dividido por 10, 10. Espero que tenham gostado da aula.